eu não tô aguentando, porque o fulano, o ciclano estão falando de mim. Eu falei, olha, se você não quiser que não falem de você, não entre na política. Ou você aprende a lidar com isso, ou você entende que você tem, ou é melhor você procurar outro caminho. Daí ele parou, pensou um pouco, não, mas é isso que eu quero. Eu falei, então, tenta absorver isso da melhor maneira e vai seguindo. Tem horas que você vai aceitar, de repente tem horas que você vai ter que mostrar pra pessoa que não é aquilo, ou de repente corrigir um erro, enfim, a política é isso. Quando eu venho para assumir a secretaria, então eu venho justamente, né, buscar o entendimento do que poderia ser melhor para o esporte de São José dos Pinhais. Então a gente mudou muito, a gente criou, por exemplo, o passe atleta para aqueles jovens que se destacavam, não tinham dificuldade, muitas vezes não tinha condição de treinar, não tinha. Então a gente ajudou na elaboração, né, junto com os vereadores da época, para criar o passe atleta. Então o atleta de destaque, ele ganha o vale, na época era vale transporte, né, mas hoje é o vale que é acreditado para que ele possa ir e vir para treinar e não ter um custo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. Do jeito que a gente gosta, direto, leve e descomplicado. E o nosso convidado de hoje, ele é fisioterapeuta por formação. Mas em algum momento, o curso da vida colocou ele na política e a gente vai saber como que isso aconteceu. Porque ele já foi vice-prefeito, já foi secretário municipal e hoje ele é deputado estadual. Então seja muito bem-vindo, Thiago Bir. Valeu, meninas. Obrigado. Estou muito feliz por participar desse bate-papo com vocês, conversar um pouquinho da minha história. E como você falou, de fisioterapeuta, agora como deputado estadual nesse momento, né? Podendo contribuir aí com o povo paranaense. E para começar, a gente vai entregar um presente feito com muito carinho para você. Que legal aqui, ó. Olha só. Com a família toda aqui, com o meu time todo aqui, ó. Guilherme. É um time que quase não cabe. Guilherme, Felipe, Leonardo e Lucas e minha esposa Tamara aqui. Valeu, olha, obrigado aí, ó. Que legal aí, ó. E a Almarada em peso na família. Em peso na família. Mas quem manda é a mulher. Ah, com certeza, né? É a rainha da casa lá, ela que com certeza... Pouco mimada que deve ser, né? Gente, pouco mimada e pouco sofrida, né? Porque você não é fácil ter um homem em casa, imagina ter 5 em casa, né? 5 deixando a toalha em cima da cama, 5 largando o sapato. E sapato por aí, meu Deus lá, exatamente isso, a rotina da Tamara no dia a dia lá. 5 não abaixando a tampa. Exatamente, a tampa. Ai, aquela loucura. Loucura de foi casa. Aquela tentativa, assim, foi até pra ser uma menina ou o desejo era vários meninos mesmo? Então, essa é uma história que é o seguinte, quando a gente casou, a Tamara já queria ter 4 filhos já desde o início. Olha, e aí, vamos lá, tudo tem o começo, então o Guilherme foi planejadinho, tudo certinho, a gente foi lá e tal, beleza, fizemos o Guilherme, daí depois veio o Felipe já logo na sequência. Quando o Guilherme completou 1 ano, a gente já descobriu que ela já estava grávida do Felipe. Aí tudo planejadinho, tudo certo. Aí depois, beleza, esperamos mais um tempo, enfim, não quero já ter o 3º filho e tal. Beleza, vamos embora, 3º filho. Disposta ela, né? Disposta. Olha, tem que ter uma vocação. Uma vocação. Aí veio o 3º filho. Aí eu falei, não, chega, né, tá bom. Não, quero 4º, enfim, vem daqui, vai de lá e vamos lá, vamos encerrar. Não, mas eu quero mais um. Eu falei, não, quero encerrar, chega, tal. Ah, mas será? Não, vamos parar, chega. Aí ela, então tá bom, já era perto da pandemia, enfim, ali um pouquinho antes da pandemia. Aí resolvi, procurei um amigo meu que é médico, enfim, fiz vasectomia, resolvi tudo. Você chegou a fazer a vasectomia? E aí no dia, eu nunca esqueço, o dia que eu cheguei lá pra fazer a vasectomia, ela pegou na minha mão assim, mas você tem certeza? Eu falei, tenho. E naquele período ainda a esposa tinha que assinar junto, né? Para fazer o procedimento ela tem que dar anuência. Hoje não precisa mais, hoje a regra mudou, né? E aí ela fez, assinou, beleza, entrei, fiz ali o procedimento e tal, beleza. Aí tem um período que você tem que esperar, depois da vasectomia, tem que fazer o espermograma, que é um exame, e entrega pro seu médico para ver se ele libera. Eu fiz o procedimento, e mandei, porque daí estourou a pandemia. Bem nesse período foi o primeiro boom da pandemia que fecha-se tudo. Aí eu não conseguia falar com o médico, enfim, vai daqui, vai de lá. Consegui o e-mail dele. Mandei o e-mail, mas não deu 20 minutos ele me ligando, assim, nossa, esse horário, doutor José Maurício me ligando, né? Aí entrei ali, falei com ele, ele falou, Thiago, teus exames ainda apresentam problema de seguro mais um pouquinho.
Aguenta aí. Daí tá, beleza. Falei com a minha esposa, mas eu falei, você queria tanto também, o mundo tá tão... Naquele momento tava muito triste e tudo, né? Eu tava trabalhando numa campanha política até, da prefeita Nina, a primeira dela, eu tava na coordenação da campanha dela. E aí, o médico falou dela, queria e tal, não, então deixa rolar, talvez queria o quarto, e eu falei, vai que é vontade de Deus que elas tenham quatro, né? Era tanta vontade de Deus que não deu um mês, ela tava grávida. Meu Deus do céu. Aí ela se assustou mais no momento, porque tava naquele momento, clima muito ruim, longe dos pais e tudo. E eu falei, cara, Deus queria, tá ótimo, beleza, ótimo. Voltei no meu médico, falei, doutor, agora tá engravidou e tal. Daí ele falou, mas você não estava liberado? Eu falei, não, doutor, tá tudo bem, tranquilo. Eu falei, daí eu brinquei com ele, falei, paga a escola da criança, tá tudo certo. E aí refiz a cirurgia, eu tive que refazer a cirurgia, tudo. Então, por isso que eu digo para as pessoas, né, Mas agora deu certo. Deu certo, agora o espermograma, que é o nome, tá zerado. Então é esse que é o processo, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que você tem que ter esse controle para você fazer a liberação médica, né? E o certo ainda é repetir a cada 5 anos, porque tem casos raríssimos daí de unificação. Mas não é o meu caso. O meu caso ainda tive que fazer uma outra cirurgia para fazer o zero espermograma. Mas eu acredito muito assim, quando você quer muito uma coisa na tua vida, você tá ali... Ela cocriou, né, os 4. E ela colocou isso ali, era para ter os 4, né? E agora esse tempo, né, eu brinquei, gravei um vídeo lá, nós numa loucura, em um bater aqui, um lá, um saindo de baixo, um dando cambalhota na cama. Ela olhou assim, você não reverteria para nós tentar o 5º? Eu falei, mas tá louco, tchau. E ela é super e tudo mais. Ela tava cogitando o 5º. Não, só por isso que eu já parei. Eu já tentei parar no 3º, levei o Lucas, que é o 4º. Não, agora não pode dar conversa, não dá conversa. Ela já cortei. Senão ela vai te convencer. E ela gosta. Ela nasceu pra ser mãe mesmo, uma baita de uma mãe. Ela é advogada, daí acabou, né, parando com a carreira ali, interrompendo um pouquinho para cuidar dos filhos, porque a minha vida é uma rotina bem pesada, né? A rotina sai muito cedo. Mais novo tem quantos anos? Mais novo agora, o Luquinhas tá com 5 anos. Já tá numa idade. E o Guilherme com 14. Só faltou ela falar assim, tá numa idade que dá pra ter mais um. Não, não chega. Então essa relação daí a gente tem que aproveitar, né, desde cedo ali. Eu procuro levar eles 3 vezes por semana na escola cedo. E depois que eu posso, volto, brinca, se diverte e vamos conciliando a vida. Pra você conciliar com essa correria, né? Um pouquinho difícil, mas a gente tenta encaixar ali, ou tenta na hora do almoço, ou na janta, ou num período ali. A maioria gosta de futebol, né? O mais velho joga futebol já, joga pela categoria dele, Campeonato Paranaense, tudo, tá no clube lá da cidade. O segundo, o Felipe, não é muito futebol, ele é mais do basquete. O Leonardo é do futebol e o Lucas também é de futebol. Então todos eles sempre no meio, né? Envolvido com esporte. Envolvido com esporte. Não sei por que eles puxaram para gostar tanto do esporte. Assim, Você não é do esporte? Adoro, sou muito ligado ao esporte. Então é bom. Então por isso que a convivência minha ali, levando eles e tudo mais, trouxe junto ali e tem esse vínculo bem legal. Thiago, conta pra gente como que você decidiu sair da fisioterapia e foi pra política. Foi uma coisa planejada, assim, ou foi acontecendo e você foi indo? Bom, eu sempre gostei da política, né? Eu sempre acompanhei meu pai desde muito jovem, né? Meu pai fez a primeira campanha em 87. Teu pai era da política? Meu pai, sim. Meu pai foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito de São José dos Pinhais e teve 5 mandatos de deputado estadual. Então, ele ficou praticamente 40 anos na vida pública. Vendo eu cresci nesse meio. Movimento, que legal. Exatamente. E aí, quando ele saía na primeira vez, eu tenho 5 anos e já acompanhava ele, já achava o máximo. As campanhas eram muito diferentes, né? A campanha naquela época, hoje a gente tem, por exemplo, o Win Flag, que é aquele que a gente coloca nas calçadas, que tem uma base de concreto e coloca ali, né? Antes disso, a gente tinha a pintura de muro e as placas. Mas quando a gente fala de 87, ainda era colado, era feito uma cola de goma, né, no fogão, para você pinçar ela e colocava nas madeiras, nas construções, onde autorizavam, e você colava aquele material. O material, para você ter uma ideia, em 87, nem gráficas tinham. As gráficas, elas eram no máximo 2 cores. Então, você tinha que criar, tipo, colocar um fundo azul com uma combinação branca para dar um destaque, ou, enfim, 2 tonalidades. Era tudo muito difícil. Então, eu lembro de tudo isso acontecendo lá pequenininho.
E eu e meu irmão, né, o Gustavo. E o Gustavo já nunca gostou muito desse lado, ele jamais puxou para o lado da engenharia, de ajudar nos bastidores, mas nunca gostou do público, eu sempre gostei. Então eu vim acompanhando ali, depois... Já foi se identificando. Fui me identificando, sempre estava no meio ali, né? Depois meu pai foi para a Câmara, foi para presidente, eu sempre junto com ele, acompanhando, enfim, até que surgem algumas oportunidades. Depois eu termino meu ensino médio, venho fazer fisioterapia na PUC, me formo em 2005, chego a abrir meu consultório, trabalhei numa clínica em São José chamada Equilíbrio, depois abro meu consultório, estou atendendo, mas daí comecei a perceber o seguinte, que o pessoal mais me procurava para falar de política do que propriamente para consulta. Aí, quando eu vi, eu já estava envolvido, logo na sequência já veio uma campanha, né? E aí eu participo dessa campanha, já como coordenador já de vários setores, e aí eu recebo o convite para ingressar pelo prefeito Cetim, para ingressar na Secretaria de Esportes. E ali eu começo meu trabalho como secretário de esportes, e a gente procurou sempre desenvolver o esporte, lazer dentro da cidade. E aí que então veio essa questão da fisioterapeuta para a política, faz essa migração, né? Mas é uma profissão que eu gosto muito, enfim, mas não consegui atuar mais, né? Eu brinco que eu atuo hoje com meu filho, né? Que como é atleta, acaba tendo alguma outra lesão, e eu tenho meus equipamentos, aí ele faz o acompanhamento no clube e o pai em casa depois faz mais algum... para reforçar o atendimento e acelerar o atendimento. Porque afinal eu gosto, né? Gosto de estar ainda me informando, testando novas técnicas, enfim. Mas atender paciente acabou não tendo mais. E a tua família te apoiou nesse trajeto, assim, nessa migração? Quando você cogitou essa questão de ir para a vida pública, como que foi a reação dos teus familiares, da tua esposa em si? Imagine, porque com 4 filhos, né? Como que foi isso? É que como a migração acontece bem antes, né? Então ela já me conheceu. Você já estava... A gente está há 25 anos juntos. Nossa! Completamos agora, dia 17 agora. Olha, então, 25. Eles são 18 casados. Então já é uma história de muito tempo. A gente se conheceu no colégio. No antigo colégio ideal de São José, lá no terceiro ano. Então, por isso que eu pergunto, quando você conheceu ela, você não estava na vida pública? Tava, porque meu pai já era deputado estadual nessa época. Não, teu pai, mas você. Mas eu sempre estava junto, sempre atuando, sempre participando, coordenando as campanhas, no dia a dia. Eu tinha minha profissão, mas a política ela sempre estava inserida. Sempre estava no meio, né? Lógico, que daí, com o andar do tempo, eu fui entrando mais a fundo e fui entrando mais nela. Mas sempre teve esse vínculo muito forte com a política dentro da minha casa. Foi uma novidade para ela? Não, ela já me conheceu. Mas ela sempre apoiou? Sempre apoiou, sempre ali. Né? Seu pai também? Sim, também. O pai deixou muita vontade, tanto que eu segui a carreira política e meu irmão não. Né? Então, meu irmão seguiu a carreira profissional dele. Sempre respeitou, porque a política não tem como você forçar alguém a ser político. A política, ou você tem o dom para atender, para estar junto, se disponibilizar e ter, porque você é o tempo inteiro acionado, né? Seja para uma situação, para outra. Não é fácil, né? Eu acredito que o teu pai, toda essa trajetória dele, tudo que ele viveu, apesar de, claro, você tem que ter uma vocação e ter uma paixão pela vida pública, deve, né, ter tido um receio, porque é uma renúncia que você faz familiar muitas vezes, né? Porque te cobra muito, não é fácil. Eu acho que essa parte foi mais minha mãe. A minha mãe sofre mais. Ela sempre sofreu. Sofreu mais na época do meu pai. Exatamente, sofreu tudo. E aí sofre aquela ansiedade de mãe, assim, né? Que quer que tudo... E a política ela tem momentos bons, momentos mais difíceis, momentos turbulentos. Isso é normal, é constante. Tanto que eu ajudo muito a formação de novos políticos, né? Dentro de São José dos Pinhais. Eu ajudo muito aquelas pessoas que querem realizar o sonho, de repente, de ser vereador. Então, eu sempre estou com grupos de trabalho para que... Até para formar novas lideranças, né? Então, a gente sempre faz isso e a gente vem. E agora, esses dias, num desses encontros... uma pessoa falou, mas eu não tô aguentando, porque o fulano, o ciclano estão falando de mim. Eu falei, olha, se você não quiser que não falem de você, não entre na política. Aqui o lugar, ou você aprende a lidar com isso, ou você entende que você tem, ou é melhor você procurar outro caminho. Daí ele parou, pensou um pouco, não, mas é isso que eu quero. Eu falei, então, tenta absorver isso da melhor maneira, e vai seguindo. Tem horas que você vai aceitar, de repente tem horas que você vai ter que mostrar para a pessoa que não é aquilo, ou de repente corrigir um erro, enfim, a política é isso. Mas sabe o que eu vejo hoje, Thiago? Acho que tem muita gente que hoje vem para a política por um hype de momento. Sim, muito. Porque eu quero ter um cargo, porque eu quero ter a caneta, o status. Aí, quando chega lá e vê que não é bem aquilo, se frustra, não consegue entregar o que quer,
E não consegue se reeleger isso. Por Não isso que a gente consegue, vê muitos que não se reelegem, né? Ou não concorrem. Tem muitos que não concorrem, não se sentem bem nesse meio, não gostam, ou quando vêm não estão realizados. Tem que ter uma vocação, né? Porque assim, é uma disposição da tua vida, muita exposição, e você tem que se dispor muito o tempo inteiro a Exatamente. ajudar o outro. Ou até a questão de que você tá ali numa rede social, você tá falando o que o pessoal quer ouvir. Você Sim. começa a prometer, você se perde nas tuas promessas, Também tem você nem sabe como que funciona a máquina, como é que você vai falar algo que lá na ponta não... Isso. É que eu que vivo da política há muito Isso é um tempo. cuidado que a população tem que ter. Hoje em dia, ainda mais esse ano, que é um ano bem decisivo, né? Tomar cuidado com essas pessoas que estão ali dando um hype de internet. Exatamente. Eu acho que quem vem de um tempo um pouco mais antigo, você já tem aquela vivência. Exatamente. Você já sabe como é que funciona. Você não tá ali para ganhar like. Só que o público hoje, e isso que ele exige, essa mudança, por exemplo, do meu pai pro Thiago, onde que ela tá? Ela tá justamente nisso, porque hoje, a pessoa que me acompanha na rede social, ela quer ver o lado do que o Thiago faz, onde que ele frequenta, com quem ele frequenta, quem são os filhos, quem que é a esposa, quer acompanhar esse outro lado do bastidor também. Perfeito. Ela não Isso é quer bom. mais só tá na questão política, ela, lógico, O lado óbvio, humano, porque que ela isso- te acompanha, ela Sim. te cobra, ela quer o resultado. Uhum. Mas ela também quer saber como você pensa, como que você age, o que você assiste. Ela quer saber tudo isso, né? Então ela tem essa questão que é interessante para ela ver se ela tem o mesmo entendimento que você e aí ela começa a te seguir, começa a te acompanhar. Uhum. Se e identificar com você, né? exatamente com o político. Mas hoje eu vejo muitos, assim, que pegam aqueles assuntos que estão em alta e faz um vídeo falando daquele assunto que está em alta. Mas, assim, não faz Exatamente. um trabalho efetivo, não faz algo realmente que vai mudar a situação do pessoal da cidade dela, do estado dela. Enfim, e daí ali você ganha likes e likes e likes e likes. Às vezes você elege e se frustra, né? Exatamente. Desse jeito. Porque a política você tem várias pautas, várias bandeiras, várias ideologias, e você tem que identificar o que você vai, né? Eu, por exemplo, luto muito por uma questão municipalista. Eu sou um deputado municipalista, um deputado que vive o dia a dia das cidades no qual eu represento. Lógico, óbvio que eu represento as 399 municípios por ser um deputado estadual do Paraná. Porém, eu tive uma votação expressiva dentro da minha cidade, que é São José dos Pinhais, e no entorno dela, que é ali, aqui, né, Curitiba, região metropolitana, pegando mais ali Tijucas do Sul, Mandirituba, Agudos, Quitandinha, Rio Negro, Campo do Tenente, é mais concentrado essa minha votação. Então, são municípios que eu frequento a cada 10 dias, 15 dias, e além do município no qual tiver a maior votação, que é São José dos Pinhais, no qual eu vivo diariamente, né, eu, meus filhos, minha família, e convivo com todos os problemas da cidade e também tento buscar as soluções no dia a dia. É isso que a gente estava até comentando numa entrevista anterior, que a população ela tem que votar de uma forma mais estratégica. Exato. Porque aí eu gosto do Joãozinho porque ele é engraçado, mas ele é lá da região que não tem nada a ver com a minha, ele não sabe da minha dor. Sim, sabe? Ele não sabe o que São José tá precisando, o que Curitiba tá precisando, então você pode gostar do fulano e tal, mas tem que pensar de uma forma, é como um jogo de xadrez, tem que jogar de forma estratégica, né? Exatamente. A política é muito isso. E assim, é importante também... Eu vou te falar, eu não tinha noção, viu? Eu era aquelas que pegava o primeiro santinho que eu via na rua, votava não sei nem quem, não sei nem que partido, não sabia, não tinha noção. Daquelas que provavelmente 6 meses depois respondiam uma pesquisa, quem que é o deputado que você votou, você não sabia nem responder. Eu colocava qualquer um, eu juro Isso, que eu fazia isso é muito comum ainda, né? Já mudou-se bastante, mas a gente luta ainda para que cada vez possa mudar. Eu mudei a minha percepção depois que eu comecei a conviver na área pública, entender como é que funciona. Mas antes, pai, quem que você votou? Fulano, vou lá votar em quem meu pai votou. Sim. Pega o santinho na rua e seja o que Deus quiser. Mas olha o impacto que isso tem, né? Que Sim, gera... pode fazer toda uma diferença na vida das pessoas, né? Você conhecer e cobrar depois do seu político também. Eu não sabia nem onde cobrar, quem que eu vou cobrar. Exatamente. Eu acho que isso se dá porque a gente não tem educação política na escola. Eu acho que essa era a matéria que mais... Deveria ser obrigatória, né? Obrigatória e deveria... Né, a gente sabe que não é do interesse de muitos políticos colocarem e darem esse tipo de informação, mas quanto mais a gente colocar, mais informação a gente der para as crianças, elas levam essas informações para casa, para os pais. Sim. Porque hoje, a gente fez um vídeo desse no ano passado, né? Ano retrasado, acho que no ano da eleição. Isso,
falando sobre o político. O que faz cada político? Gente, as pessoas não sabem o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal. Ou se sabe o básico do básico. Mas por que em quem você votou? Não lembro, não sei. lembro, não sei. Votei Te nulo. falei. Então, Por quê? assim, Porque, mas não sabe o que faz. Não Mas sabe muitas o que pessoas tem que cobrar. que me conhecem, são próximas, me perguntam como está Brasília. Deu olho, não, peraí, eu sou deputado estadual, fico aqui na Assembleia Legislativa, no Centro Cívico, junto ao governo do Estado, representando. Então, as pessoas confundem. E pessoas que têm formação, pessoas que têm um grau de instrução, e ainda elas confundem. Ou confundem com um trabalho de vereador, que também é excelente trabalho, né? O vereador é uma pessoa que tem, eu sempre falo, o vereador é aquela pessoa que ele é o primeiro a receber a informação. Porque ele está mais próximo ainda da comunidade. Então, ele acaba recebendo a demanda. Você viu um projeto que levando. estão querendo tirar o salário dos vereadores? Querem fazer como se eles fossem um conselheiro sem remuneração? Não vi. Não vi também. Tá, esse Quem projeto. que vai querer esse? Quem que vai querer esse? Tem bastante gente. Não, mas para não receber nada. Mas é que tem muitos vereadores que fazem um trabalho realmente em prol da população, né? Não é só o financeiro. Se eu vou te falar que se fosse só pelo financeiro, muitos talvez nem estariam nesse meio, né? Então, Não, mas é uma assim, questão você- bem para discutir, mas também a gente tem que pensar que o vereador é aquela pessoa que vai aprovar o orçamento, que vai estar fiscalizando, enfim, ele também tem uma importância, né, nesse E meio outra, é o que tá ali cara a cara com o povo. que está no dia a dia. Então, tem muitos que fazem trabalhos importantes na comunidade, enfim. Então, é uma pauta aí para ser discutida aí, né, pelo Congresso ali e tudo mais, para ver o que é. Mas eu não acredito nessa questão. Vamos fazer um bate-volta pra gente conhecer um pouquinho Claro. mais sobre você? Pergunta rápida e resposta rápida. Time do coração. Hoje, São Joséense. O que você gosta de fazer no tempo livre? Churrasco. Maior realização. Se tornar deputado estadual hoje. Música que você ouve no carro? Sertanejo. Que é Deus pra você? Tudo. Olha aí. Tudo. Churrascão, então. Eu até pulei aquela do churrasco, porque ele já A gente ia perguntar, um jantar elaborado ou um churrasco? Então, churrasco. Sempre Você não churrasco. gosta de cozinhar? Adoro. É. Minha maior diversão. Lá Mas em casa. qual que é o teu prato, assim? Então, as crianças são muito do churrasco, né? Então, o churrasco não é só, né? Eu brinco que eu gosto da churrasqueira, acender churrasqueira, fazer tudo, mas hoje tem muito, a Air Fry deu essa dinâmica mais rápida pro churrasco, para você fazer uma carninha com pão, enfim, tudo mais. Mas eu gosto de fazer yakisoba, gosto de fazer ceviche de tilápia, peixe. Eu sou meio que faço meio que tudo, carneiro ensopado, que também, que é um prato com bastante com batata e tudo então mais. ele já é meio a meio ali. Pegamos É verdade. Se puder, vai pro churrasco, mas se precisar, eu vou pra cozinha e me garanto ali é a minha praia ali. Olha que legal. Eu gosto ali, eu tenho hoje com a internet a gente aprende muita coisa, né? A gente tem ali, como se diz, é muito livre e se tem um campo para explorar absurdo, né? Então eu sempre tô salvando receita ali, fazendo, experimentando, Não, e a quantidade se você tem que divertindo. fazer, né? Não, Bastante. é verdade. Aí Pensando nisso. tem que fazer ali, a galerinha vai bem. Porque se você faz por uma medida, né? Gente, eu acho que eu uma nem coisa. sei cozinhar pra esse tanto de gente. Ali é divertido. Os meninos estão numa fase de crescimento, mano, vê mesmo, né? Tem que comer, né? Então é divertido. E eu adoro cozinhar pra eles, que eles amam, né? Principalmente se fizer um churrasco. Não, Eles o churrasco são tem os- toda a festa, né? Já É. bota uma musiquinha pra animar e tal. Exatamente. Ou no domingo à noite mesmo é o dia que eu faço pão com carne pra eles. Então a gente Ai, põe na air fry, olha. vai fatiando ali a carninha, vai Santa Air Fry, colocando. né, gente? Aham. Santa Fry. Fry. E a air fry, você consegue fazer de tudo hoje, né? É. Você coloca uma carne, coloca um frango, coloca um pedaço de porco, enfim, você vai fazendo. Vai. E é uma diversão, e a gente fica ali no domingo à noite, no finalzinho, já encerrando ali e comendo. E também tem esse momento família ali, que é super legal muito domingo bom, à né? noite. Isso. Meio que já virou uma Parece. tradição lá em casa. Isso. Ai, que bom, né? E a gente conversando sobre toda essa trajetória, né, de secretariado, vice-prefeito, agora como deputado, né? Como que toda essa soma de experiências tem favorecido na tua atuação hoje como deputado estadual? Eu acho que essa pergunta é fantástica, porque
Quando eu assumo a secretaria em 2013, eu conhecia muito o lado político, né? Então, de campanha, eu sou entusiasta de estudar campanhas. Eu, por exemplo, estudo muito, vejo como que a campanha realizou, não só campanhas no Sul, mas no Sudeste, Norte, Nordeste, enfim, porque se comporta, né? Como os públicos se comportam, para onde vão, enfim. Então, a gente tem grupos de WhatsApp que a gente debate isso com a equipe e tudo mais. E aí, quando eu venho para assumir a secretaria, então eu venho justamente, né, buscar o entendimento que poderia ser melhor para o esporte de São José dos Pinhais. Então a gente mudou muito, a gente criou, por exemplo, o Passe Atleta para aqueles jovens que se destacavam, não tinham dificuldade, muitas vezes não tinha condição de treinar, não tinha. Então a gente ajudou na elaboração, né, junto com os vereadores da época, para criar o Passe Atleta. Então o atleta de destaque, ele ganha o vale, na época era Vale Transporte, né, mas hoje é o vale que é acreditado para que ele possa ir e vir a treinar e não ter um custo. Mas só isso não adiantava. Então a gente criou o Bolsa Atleta, justamente para dar uma bolsa, seja para o iniciante, que era um valor, para aquele mais avançado ou outro, ou para aquele que disputava de alto rendimento, um valor um pouco acima ainda. Então ele recebe também um recurso para poder ajudar, ou comprar uma chuteira, ou comprar uma raquete, ou para comprar uma cesta, enfim, cada um dentro da sua modalidade poder evoluir. E com isso a gente começou a crescer o esporte dentro da cidade. A gente visou também... Incentivar também, né? Incentivar esse, que é do rendimento. E o esporte, ele não é só rendimento, o esporte é populacional. Então, você também tem que ter o popular, que é na quadra, é no dia a dia. Então, a gente foi atrás, trouxe mais ginásios para São José dos Pinhais. Hoje, São José é bem espalhado em termos de ginásio, para poder atender também aquela criança que quer só entrar numa quadra e se divertir, que é o legal e que é preciso. Sim. Você precisa tirar ela, porque hoje, antigamente, né, e a gente luta muito ainda, né, com a questão do que você estando o esporte, você deixa longe das drogas, né? Então você tem muito isso. Mas hoje a gente tem uma segunda pauta, além das drogas, a gente tem que tirar do quê? Da tecnologia. Porque hoje você não tem, a criança é só celular, tela, telefone, iPad, computador, televisão, enfim. E isso está deixando as crianças com dificuldade de coordenação técnica. Se você pegar uma criação de uma criança da década de 80, o jeito que ela batia na bola do basquete é um. Se você pegar uma da geração agora, muitas vezes ela não sabe bater uma bola. Ela não tem mais a questão de coordenação, porque isso parou. O futebol de rua, se você pega a minha geração, que é de 80, é uma geração que jogava futebol na rua. Que tirava a tampa do dedo. Você não vê o medo não era, o medo era cortar o tampão do dedo ali. Naquela época o metiolate ardia ainda. Ardia, então você tinha o medo de tirar o tampão e ainda pôr o metiolate que ia arder. Então, tem que ficar sem jogar uma semana ainda. Eu acho que nem vende mais, fala, gente, não sai mais metiolate. Então, esse era a preocupação na época. Hoje é que essa criança, ela não conhece nem o vizinho do lado, não conhece nem do outro, nem da frente. Você tá falando uma coisa muito séria. Então, isso que a gente tem que trazer. Então, esse é o esporte também que a gente tem que lutar, que é trazer e colocar essa criança para ela ter convívio com pessoas. Isso que é legal. E o esporte em grupo, né? E olha, mais uma questão também, o desenvolvimento social das crianças está ficando limitado. Totalmente limitado. Você não conhece nem o vizinho, você não conversa. Gente, eu nunca tem as crianças que a gente tem dificuldade de colocar, que ela chega ali, ela não consegue falar com o amigo, socializar, de repente ela tem um bom desempenho, ela tem tudo mais, e a gente tem que fazer com que ela integre e converse com essas crianças, que converse com esses jovens. Você vai desenvolvendo quando você vai explorando isso, Vai explorando isso. Então, são tudo isso, né? Então a gente tem que estar todo momento. E isso não é só no futebol, não é só no basquete e no voleibol. A gente trabalha com xadrez. O Clube de Xadrez de São José hoje é um dos maiores que tem. Então a gente tem também para a parte de quem gosta, de repente, no tabuleiro, e vai trabalhar também o cognitivo dessa criança, vai trabalhar também muito os avanços. Mas em que momento daí é feito esse trabalho? É num contraturno da escola? Contraturno, sempre no contraturno. Ah, legal. Sempre no contraturno. Criança que estuda de tarde, vai de manhã. Quem vai de manhã, vai à tarde. E aí começa. Em casa também, começa a partir dos 6, 7 anos ali, com várias atividades. Legal. Tem, por exemplo, daí adaptado. Para a criança de 7 anos, por exemplo, a gente tem o atletismo. Aí o atletismo é um mini atletismo. É adaptado dentro de uma quadra para que ela possa. Então ela pode conhecer o atletismo. Um trabalho fantástico que também tem dentro do município, que é a capoeira. A capoeira, ela mexe em todas... Ela tem toda uma coordenação, ela mexe em tudo, que é pelo mestre Robson Duende, que faz um trabalho fantástico isso, tem uma formação gigantesca. Então são vários os pontos, quando a gente fala de esporte, que ela é importante. Nossa, e aí, em 2013,
13, nesse ali. Então a gente fez tudo isso e aí chegou um momento que eu comecei a perceber, tá, então a gente tem a criança, tem o adolescente, temos o jovem. Aí, vamos dizer assim, o rapaz, quando ele cresce, faz seus 18, que ele se torna adulto, de uma forma ele fica. Ou ele tem um pessoal que ele vai jogar um basquete 3x3, ou ele faz ali uma dupla de vôlei, ou vai a maioria, né? O futebol ainda domina, né? Então ele tem o futebol, futsal, futebol 7, enfim. E a mulher tá indo pra onde? Essa mulher tá... Daí a gente parou e vamos reolhar, ela estava sumindo, porque não tinha um programa específico. Aí a gente criou, então, um programa de ginástica para mulheres. Começou com um pouquinho. Daí a gente fez um espaço lá no ginásio, Ney Braga, na época, veio ali 15 mulheres. Então, é legal. Vamos arrumar um espaço melhor. Quando terminamos o espaço, nós já estávamos em 50 mulheres. Nossa. Aí foi, resumindo, ele se tornou o maior programa. Daqui a pouco se expandiu para todo o ginásio. Estava com quase 3 mil mulheres no entorno. Ela passou de não existir para o maior projeto dentro do município. Olha, então, isso são políticas públicas que Sim. você tem que olhar como gestor e entender o que você está acontecendo. Hoje, por exemplo, dentro da Secretaria de Esportes, hoje o que está mais em alta no esporte? Vamos ver se vocês estão antenados no esporte. O que é hoje o esporte mais praticado por todos, assim, independente da idade e tudo mais? Ai, pra mim sempre foi futebol. Um que tá bem hypado é o beach tênis, né? Todo mundo gosta de jogar o beach. O beach tá crescendo, mas corrida de rua. Ah, eu ia verdade. falar corrida. Esse é o momento. Inclusive, sábado agora, uma amiga minha quer que eu vá lá correr 3 km. Esse é o momento. É a corrida de rua. Porque a corrida de rua você não tem idade. Você não tem adversário. O adversário é você mesmo. Chegar a fazer É você concluir a prova. Se não concluir, tá tudo bem também. Não tem problema. E você tá constante ali. E é uma das provas mais legais, porque um ajuda o outro. Se você for uma corrida, ela socializa ali e tal. E as pessoas que estão ali, tanto que assim, as inscrições estão explodindo. Então agora as Secretaria de Esportes, por exemplo, agora nessa gestão que estão lá, criaram a primeira assessoria gratuita para as pessoas. Então, e já criou agora criou um módulo 2 em outro núcleo para você também poder treinar de uma forma gratuita, só que também tem que ter um comprometimento. Sim. Então você não é só se inscrever. Se você não for lá, você tem acho que um nível de faltas que você pode ter justificado para você poder fazer. E aí eles vão para as provas, fazer as competições, enfim. Então você tem que ir entendendo para qual o momento e aonde que está esse público. Porque daí você também traz. Então daí você tem muitas, tanto na ginástica como na corrida, de vários relatos de pessoas que não estavam bem, que estavam depressivas e que ali se reencontraram para a vida. Então você está praticando esporte, está praticando algo, tem socialização ali no meio. Então é muito legal tudo isso, essa parte, essa conexão que o esporte dá. E olha quantas coisas o esporte afeta, né? A questão metabólica, né, da saúde da pessoa. Como você falou, depressão, a dopamina, tudo. Vários níveis que você consegue reduzir, que poderia ser uma pessoa que vai para uma fila do SUS. Sim, né? sim. Custa muito mais para o município. É muito mais olha caro. Que inteligente isso. Muito mais caro. Hoje as crianças, o quanto está tendo diabetes em criança. Nossa, nem me fala. Porque as crianças não estão praticando esporte, como ele falou. Estão no celular, estão na tecnologia. Muita comida industrializada, tudo, coisa rápida. Enfim, uma criança dessa vai ter que ir para atendimento especializado. Sai mais cara a conta. Total, então, total. O esporte você muito falou uma coisa também que é bem legal. É qualquer idade. Então, tipo assim, se a mãe tem uma filha adolescente, as duas podem ir comer, né? Isso aí, podem correr junto, podem se divertir. Traz o marido, traz o tio, até a avó. A gente tem casos de atletas com mais de 70 anos correndo. Eu vi um vídeo teu, né? Que a gente segue você ali nas redes sociais. Eu vi um vídeo que você colocou até o Marcelo pra correr. Esse vai ser o meu maior desafio, fazer o Marcelo correr. Cadê o Marcelo? Ele perguntando. Bora correr. Eu vi esse vídeo. Eu mesmo, né? O Marcelo tentando fugir, mas não tem como. Não teve jeito, né? Eu sempre gostei de muito futebol, mas aí acabei o futebol, quanto mais idade você vai tendo, você vai ter mais dificuldade pra jogar, porque o futebol fica muito rápido, né? E aí, hoje eu continuo ainda tentando, né, brincar, me divertir, já as competições já ficaram menos, né? Hoje eu só jogo campeonatos acima de 40 anos, que a gente brinca que é o quarentinha no meio do futebol, mas a corrida entrou na minha vida 3 anos atrás, onde comecei fazendo uma corrida por causa da Tamara, a Tamara já corria,
E aí um dia eu queria sair. E ela falou, não, eu tenho corrida amanhã, tenho que acordar às 5 horas da manhã. Falei, não, então você vai comigo amanhã. Deu na hora pra dar né, pra querer sair. Falei, não, beleza, fechou, amanhã eu vou com você. Aí saímos, beleza, voltamos tarde. Aí 5 horas da manhã ela acordou e falou, vamos? Não tinha como, né? Não tinha como não ir. E aí eu fui e eu falei, não vou conseguir fazer 5 km nunca na minha vida. E fiz, corri um pouquinho, andei um pouquinho, achei que ia morrer no meio, tá? E depois, quando eu terminei, é a melhor sensação do mundo. E daí que você fala, cara, eu consigo, então vamos embora. Aí comecei a fazer academia, hoje treino com o meu professor, que é o Felipe, lá na ProTrain, faço, né, o exercício, faço tudo mais, e hoje eu não tiro isso da minha vida, porque isso me faz muito bem, por mais que tenha uma vida corrida, mas eu tenho que ter o meu espaço pro esporte, porque senão a mente, conta né? chega. É verdade. A mente e o corpo. É. O corpo sente, né? Então é muito Mas legal mais a vida corrida, né? Às vezes no automático, vai deixando pra depois. Eu tenho que arranjar outro esporte pra mim, porque olha, corrida, você viu aquele meu vídeo correndo, né? Meu marido falou pra mim, ele falou, amor, você viu que quando você corre, seu pé vai cada um pra um lado? Correndo. Aquele vídeo que a gente fez, que a gente falava e saía correndo, sim, eu sim. não sei correr. Eu pareço um É o caso do pato. Marcelo. O Marcelo não sabe correr ainda, mas nós vamos ensinar ele. Agora, outro correr. desafio que eu tenho é ensinar ela a andar de bicicleta, que nem bicicleta. Ai, verdade, eu não Mas essa então, isso ela entra ainda numa parte Nutella. Não, ela mas já eu- tem, mas porque é eu- uma geração que ela não Mas sabe eu andar de andava bicicleta. de bicicleta quando eu era pequena. Só que hoje eu Aquela não sei. com 4 rodinhas? Não, eu cheguei a andar sem rodinha. Mas bicicleta você nunca esquece. Não é verdade isso. Eu esqueci, eu não consigo me equilibrar. Eu vou caindo assim, na hora que medo vai. te trava, você é medrosa. Pode ser que eu seja. Medo Eu te sou, trava. eu sou medrosa mesmo. Mas o equilíbrio tem a ver com tudo isso que a gente falou antes. O equilíbrio ele tem a ver com a performance de você fazer exercício, de treinamento, tudo isso ele ajuda no equilíbrio, né? É, não, eu Então, tenho que treinar mais. Se você treina, você faz muito, por isso que, por exemplo, tem alguns discos, né, que as academias usam muito, né, que você sobe no ele disco ia, para você aham. subir, tira uma perna, tudo isso você vai Olha, trabalhando. aula Aí, olha, gratuita, já tá- assessoria. É, tá? você já faz tá todo na o assessoria. trabalho de equilíbrio e propriocepção, né? Que a propriocepção é justamente isso. Por que quando a gente lesiona, por exemplo, um fisioterapeuta põe você naqueles balancinhos e tudo, e daí a perna começa, treme e tudo? Porque é justamente isso, porque a gente perde isso, né? É como se fosse um esquecimento do nosso músculo. O músculo tá ali engessado, por exemplo, né? Você fez uma lesão, engessou. Aí quando você tira, ele tá adormecido. Então você tem que precisar trabalhar a propriocepção, equilíbrio, fortalecimento, tudo de novo. Então quando você fala da falta de equilíbrio, é justamente isso, porque o teu corpo não tá mentalizando o que ele tem que ser feito. Ah, pode ser. Porque Então assim, por ó, isso quando da eu vou. importância. Quando ela tá rápida, eu vou bem. Agora, quando eu tenho que ir freando, aí eu já faço assim, ó. Já tá. Mas tudo isso é treino, né? Mas isso que é É. legal, né? Isso é bacana. É, mas um dia eu vou no parque com ela andar de bicicleta. É, por favor. Pelo menos umas palhaçadas vai sair. E antes da gente começar a conversar sobre a parte de São José, de como você está fazendo agora, atuando como deputado, um outro projeto que você participou lá em São José dos Pinhais foi o planejamento, né, do novo hospital, que é uma obra aí que está sendo bem esperada, que inclusive a gente já sabe que está bem adiantada, tudo, já está 40% pronto. E a gente quer saber como que foi participar de um projeto tão grande quanto esse. E eu acho que esse, se tivesse que linkar um projeto, acho que seria esse hoje. Por quê? Se você perguntasse para cada 10 São Joséenses qual que era o sonho, ele falaria de ter um novo hospital. O Hospital e Maternidade de São José hoje está com mais de 60 anos. Está bem na região central, só que ele já não atende mais os anseios da população. A população cresceu. Hoje nós temos ali uma São José dos Pinhais muito diferente do que a gente tinha no passado. Depois da vinda da Renault e da Audi, São José deu um boom. Bom. Né? Então, nós tínhamos ali uma população de 30, 40 mil pessoas, que era considerada o quê? Cidade de dormitório, que ela servia para dormir lá e vir trabalhar em Curitiba. E após essa industrialização da cidade, ela começou a crescer e muito, né? Com o aeroporto, 3 rodovias, então a São José ela veio crescendo. E agora a gente chega a 360 mil habitantes, então é uma cidade de médio para grande porte. E o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar se expandindo. Então hoje, São José, por exemplo, ela está colada com Piraquara, está colada com Pinhais, e logo ela vai estar colada com Fazenda Rio Grande, e logo na sequência ela vai colar com Mandirituba.
Por isso que a gente já trabalha com obras de infraestrutura junto com o governo do estado para fazer essa conexão. Então, hoje, São José, a fazenda já é conectado. Agora, o que nós estamos trabalhando junto com o governo? Que é a ligação Mandirituba-São José dos Pinhais. Então, você vai sair lá da 116, vai entrar por Mandirituba, já vai sair no Marcelino, passando no Agaraú, Cotia, Campo Largo. Vai chegar lá na fábrica da Volkswagen. Então vai fazer uma conexão importante. Ali vai ser o segundo boom de industrialização. Tá vindo para São José dos Pinhais já com uma parte inaugurada, a Electrolux, que vai ser uma das maiores plantas da América do Sul. Nossa. E vai vir a Refrico, que é uma das maiores indústrias de bebidas também do Brasil. E a Refrico vem com uma grande produção. Então a gente vem para o segundo boom ali. E com isso, esse crescimento deve apontar para os próximos plano diretor, esse crescimento também para essa região. Com isso, vai fazer com que a gente chegue muito próximo de 500 mil habitantes nos próximos 10 anos. E a cidade lá tem que estar preparada. Sim. E com tudo isso, vem o quê? Em primeiro lugar, saúde. Então a saúde é extremamente importante. E aí, quando a prefeita Nina assumiu, tinha já algo muito próximo ali para fazer uma reforma. Eles falavam que o antigo prefeito falava na questão de um novo hospital ali. Não existe um novo hospital onde existe uma parte nova e uma parte velha. Você não fazer uma conexão de um prédio novo com um local com 60 anos, não tem como. E aí, com vários debates e várias conversas com as equipes de urbanismo, obra, saúde, enfim, com todo mundo ali, com o grupo de engenharia, e eu era secretário de governo naquele período. E um dia a Nina saiu da reunião, eu fui atrás dela no gabinete, cheguei lá, eu olhei para ela, eu falei, você não está satisfeita, né? Ela falou, não. Eu falei assim, vamos encerrar tudo isso aqui e você começa do teu jeito algo? Ok. Voltei para a reunião e dispensei todo mundo, falei que estava encerrada a questão do hospital e que a prefeita ia começar um novo projeto, uma nova ideia, num novo local. Pra e não aí, ficar tipo um puxadinho. Exatamente, perfeito, você usou a palavra, puxadinho. Isso que ela falou, ela não quer um puxadinho. Já que era uma expectativa grande. E a cidade você não pode pensar no hoje, você tem que pensar nela para frente. Outra, você vai Como que você vai entregar? Daqui a pouco vai aparecendo outros. É um negócio infinitamente que não quer dar. E aí a Nina começou a ver o local, aonde que nós vamos colocar. Aí visitou terrenos, eu acompanhava ela, visitou 2, 3 espaços. Que legal, até que a gente chegou, começo, né? a gente olhou e falamos, é aqui o lugar, porque você está perto do contorno sul, você está próximo, você está na Rui Barbosa, que é a principal via de São José dos Pinhais, você está próximo da 376, porque se você precisar de um deslocamento, se você precisar de algo, vai estar ali. Ali já estava a UPA Rui Barbosa, já está o AME, que já foi inaugurado, que é um centro de especialidade médica, e está saindo o CIAT ali também, a base CIAT. E agora vai ficar o novo hospital, então começa ali. Aí começa toda a parte de projeto, o governo do estado fez toda essa intermediação, aí eu já estou como deputado, já conheci a realidade, fizemos essa intermediação junto com o secretário Beto Preto, com o governador Ratinho, a prefeita, então sai o projeto, vamos buscar a captação de recursos, né? Então entra o governo do estado novamente, entra o município e entra uma parte do governo federal, então uma parte, e aí começa então essa grande obra, esse grande feito. E é uma obra que vai fazer toda uma diferença, uma obra que está com 40%, mas que ela tem única e exclusivamente uma pessoa que é responsável por ela, que é a prefeita Nina Singer. Então a prefeita tem todo o mérito disso. Tem outras pessoas que tentam se apropriar nisso, mas não sabem nem como começou. Você veja que eu contei a história de como estava, como ficou e como iniciou, conhecendo ponto a ponto. E aí a prefeita tem comandado todo esse processo. E é um processo que ele envolve município, estado e governo federal. Então ele tem tudo isso e vai ser uma grande obra para São José dos Pinhais, não tenho dúvida. Então já está com 40%, está andando super bem, e é um projeto magnífico que vai fazer a diferença para a saúde de hoje e do futuro de São José dos Pinhais. E para comportar toda porque assim, com essas instalações de indústria, vai crescer a demanda de emprego, de população, como você já comentou, né? Então a saúde é fundamental, mas outra coisa que é fundamental também, deputado, é ensino integral para as crianças lá na região. Por quê? Você vai dar possibilidade para essa mãe trabalhar. E hoje, aparentemente, não tem escola integral em São José. Sim. Não tem? Não, hoje não. Não tem. Vocês estão trabalhando para trazer algo, para trabalhar nesse sentido, para que as mães possam trabalhar? A gente deve começar agora, estou num projeto com o governo do estado também, para atender uma primeira região, que é ali, a gente não sabe ainda que vai ficar, mas vai ser o primeiro colégio integral estadual. Isso logo a gente vai anunciar. Né? A gente já está no trabalho com o secretário Rony Miranda, com o governador, enfim, mas a gente vai anunciar. Mas quando você fala no tempo integral,
São José, com esse crescimento... O estadual, ele é da quinta série ao... Do sexto ao E do primeiro terceiro. ano à quinta série, que é aquela criança que demanda mais. Que precisa de Esse, na verdade, como hoje, né, a minha pauta virou mais para estadual, eu não tenho, né, não sei como que tá a demanda municipal, por mais que eu acompanhe, enfim, mas eu sei que eles estão realizando alguns estudos já para isso. Ah, entendi. Mas veja como é a importância, quando a gente falou lá no início da nossa conversa, a gente falou de conhecer, votar em quem conhece a cidade e sabe o que precisa. Quando a gente fala de educação, por exemplo, educação de São José dos Pinhais. Se a gente pegar no passado, São José era na região central. Uhum. Quando a gente fala em região central, nós tínhamos ali Colégio Unidade Polo, Colégio Costa Viana, Colégio Arnaldo Jans, Colégio Silveira da Moto e Colégio São José. 5 colégios no entorno de 1 quilômetro. Meu Deus. Aí, quando a gente olha para a cidade, ela se expandiu. Ela saiu do centro. O que o centro virou? Comércio. A gente tem um shopping ali no centro, a gente tem várias torres com parte comercial, seja na parte médica, né, enfim. E a população, ela foi para os bairros. Sim. Então, você pega um bairro como Guatupê, por exemplo. Guatupê e P Cristal, que é um bairro depois da 277, que está na divisa com Piraquara Pinhais. Ali a gente tem aproximadamente 50 mil pessoas. Gente, e tínhamos é muito maior do que colégio. muitas cidades do Paraná. Muitas. Sim. Nós tínhamos um único colégio ali chamado Colégio Estadual Guatupê. Após isso surgiu o Colégio IP. Mas no entorno nós tínhamos o Jardim Cristal, que pegava ali Jardim Reago, Jardim São Paulo, Jardim Cristal, pegava todo aquele entorno e aquele aluno tinha que sair dali e estudar lá na borda do campo. Nós estamos falando de 12 a 15 quilômetros. Olha só o que acontecia? Evasão escolar. Sim. A criança acabava saindo. E aí que começa a minha primeira luta, e para mim que é uma das maiores que eu considero assim, de conseguir mostrar para o governo do estado, para a prefeitura, todos se entenderem, e a gente conseguiu ali um novo colégio estadual. Um novo colégio que foi criado para 550 vagas e foi preenchido assim, ó, rapidinho. Essas 500 já foram ocupadas, porque precisava. E agora, junto com o governo, a gente conseguiu um novo colégio, né, do Jardim Cristal. Então, a gente já tem um colégio já atendendo essa população de forma improvisada e já conseguimos um novo colégio que vai atender quase 1.200 atletas. Show. Atletas, 1.200 alunos. Então, a gente vai conseguir transferir esse ali e resolvemos um problema da educação naquela região. Aí, a gente já começou um outro trabalho, por exemplo, na região da Borda do Campo. Você imagina hoje, em pleno 2026, você ter um colégio de madeira? Não faz sentido. Não faz sentido mais pro Ainda mais numa cidade grande igual São José. Exatamente. E até no Paraná, né? Então o governo instaurou um projeto justamente para isso, para acabar com as salas de madeira e a gente conseguiu. Então começamos todo um trabalho, fazer uma conexão e hoje foi muito legal essa parte da conexão e acabou as salas de madeira e hoje a gente conseguiu ter essas salas próprias para atendimento. Então, bem bacana. Outro ponto que agora a gente está trabalhando são um novo colégio estadual, por exemplo, a região ali do Jardim Carme, Jardim Fabiola. Hoje só temos um que é no São Marcos. Mas o pessoal do Campo Largo da Roseira, por exemplo, tem que sair do Campo Largo e estudar no Eunice Borges na Contenda. Então a gente quer criar um dentro ali do Jardim Fátima, do Jardim. Ali é o São Marcos Aquários, pega o... Ali, já lembro. Carme Fabiola, Jardim Fabiola. No Jardim Fabiola. Por que no Jardim Fabiola? Jardim Fabiola vai ficar no meio, então você vai trazer aquele pessoal que não consegue uma vaga aqui no Jardim São Marcos, vem para cá e também traz tudo do Campo Largo e região. Então o deputado é a pessoa que tem que estar intermediando essas conversas também, além de estar fiscalizando, buscando recursos, investimentos, você tem que conhecendo todo ele para você fazer a conexão. A gente vê aqui pelas tuas falas, você conhece São José na palma da mão? Conheço na palma da mão. Colégio por colégio, bairro por bairro. E sabendo ali. E assim faço com as conexões. Por exemplo, uma primeira obra que eu consegui foi a questão de recurso para fazer o Morro Grande. O Morro Grande é uma conexão. Então a gente tem daí para um outro lado uma parte que é turística, que é o Jardim Colônia Zacarias, Campina do Taquaral, toda aquela região. Só que ela tinha um trecho que fazia a ligação do contorno até o início do Barro Preto, que era um barranco, por isso que é morro, né? Morro alto, que é um barrancão, e não tinha asfalto. Daí a gente colocou o primeiro recurso, vamos lá, e já está entregue à população, uma obra fantástica, que faz toda uma diferença na vida das pessoas, e principalmente também no quê? Na mobilidade. Então você tem que ir pensando, conseguimos também com o governo do estado, com a prefeitura, a questão de um novo terminal para o Afonso Pena. Afonso Pena é hoje quase 80 mil pessoas, faz todo também uma interdimensão com borda do campo e região, e faz todo um elo direto com Curitiba, ou
centro da cidade, que era um terminal dentro da própria Rui Barbosa, era bem no meio da Rui Barbosa. Hoje é um terminal que passa mais de 60 mil pessoas dia. Então, recebe esse novo terminal. Então, isso é conhecer a cidade, isso é a diferença de quem vive o dia a dia do que aquela pessoa que, de repente, tem uma questão ali que ela não sabe nem do que ela está falando. Tá lá, pega uma pauta e fica naquela pauta, e muitas vezes o que eu vejo na Assembleia, deputados brigando, falando, e a pauta nem é estadual, é federal. É federal. E é importante o debate? É importante. Mas vamos debater lá, vamos falar no nosso estado, vamos falar o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer e o que vai mudar na vida das pessoas que estão na ponta. E assim, tudo que você está falando aqui das ações, né, uma coisa vai ligando a outra, a gente vê que é tudo de uma forma estratégica, que uma coisa vai favorecer a outra. Não é uma coisa Exatamente. maluca, É uma assim, coisa tipo, jogada no ar. É. A saúde que vai favorecer no emprego, que também vai ter a educação, que também tem a deslocamento, né? A Mobilidade. mobilidade urbana. Gente, isso é muito importante, essa Muito questão importante. estratégica, né? Porque se você não conhecer toda a realidade, o que acontece? Se a cidade trava, aí como que você vai crescer? Como que você vai planejar ela? Não, vira uma zona, uma bagunça, né? Quando você vê, você não sabe onde que você tá Tá entrando mais. batendo em cima de um negócio que não... Então você tem que ir Não pensando a cidade muito para frente. E assim como a gente já vem tocando em alguns projetos, nós temos outras ideias ainda. Por exemplo, hoje existem grandes corredores. A gente tem, por exemplo, a região central de São José dos Pinhais é a região do Afonso Pena e região Guatupê e Cristal. São 3 pontos importantes cortados pela Rui Barbosa. Daí na outra ponta a gente tem a área rural. Hoje a gente tem Rui Barbosa, a gente tem Marechal Hermes, que é um projeto também que eu trabalhei nesse, e temos que você mora. Nossa, fugiu o nome agora. E temos a Almirante Alexandrino, que são as vias importantes. E a gente já está trabalhando na do Luvico Psaia, que é uma 4ª via já para pensar no futuro da cidade, na mobilidade, para poder conectar importante de uma ponta a outra. E você participou também de um outro projeto que a gente acha, né? A gente separou aqui na pauta, porque acha bem importante, que é o Código do Autista. Sim. Como que foi para você participar disso, planejar? Quando eu entrei na Assembleia, eu acho que o autismo ele cresceu muito nessa questão, né? Eu tenho um filho autista, o Felipe, meu segundo filho é autista, suporte 1, né? Então a gente entende muito, foi entender o que é autismo também como pai e a Tamara como mãe, primeiramente, né? Porque quando a gente falava autismo, a gente não entendia, não sabia o que era uma criança seletiva, por exemplo, né? Nós estávamos comendo, colocávamos salada perto e ele saía correndo. Aí muitos falavam assim, mas você é mãe de criança, tem que pôr aqui, tem que ficar. E eu tenho muita dó até, né, fazer um breve relato aqui, talvez das crianças do passado que sofreram e que ninguém entendia o que era isso, né? E todo mundo talvez conviveu com alguém na sala, alguém na família que sofria algum tipo de seletividade e a gente não entendia, achava que ele tinha algum problema ou era uma criança esquisita, enfim, e não dava esse suporte e carinho, manha, não dava esse entendimento. E depois a gente vai entender que realmente a seletividade, a questão do tato, muitas vezes com dificuldade de cortar uma unha, cortar um cabelo, de ter um toque, de ganhar um beijo, tudo isso a criança sofre. Então, como pai, a gente entendeu muito mais. Então, eu entrei com uma das pautas, era essa questão do autismo, de poder ajudar outras famílias também, né? E tendo lá também cheguei... Tem um filho que tem... Isso, o Felipe. Qual que é o nível dele? Suporte 1. Suporte 1. E aí, lá também conheci outros deputados que também são pais atípicos, também, que têm filhos também. Uma curiosidade que me deu agora, por exemplo, a criança que é atípica, né? Se ela tem um nível e ele não é tratado, né? Ela pode ir subindo de nível? Pode subir. E como ele for tratado, ele também pode. Ele sempre vai ser um autista, mas o suporte pode, né? 1, 2 e o 3 e também pode ter a regressão. Então, se a família não tem claro, e óbvio, força... né? Para a questão da regressão, né? Aí tem que ter todo um acompanhamento com o psicólogo, com o pediatra, com o neuro, enfim, com toda uma equipe amparada, né? Né? Afinal, são muitas mãos que trabalham um autista, né? Mas ele não é vamos dizer assim, que você tem uma bula ali, lê e aquilo vai funcionar, o que funciona de repente para um autista não vai funcionar para o outro. Então daí, ali quando nós estávamos com alguns pais deputados, era uma pauta, né, muito, muito grande no momento, então se começou a apresentar o quê? Muitos projetos, né, a gente apresentou projetos, aí tem uma ONG dentro de São José dos Pinhais,
que é Mãe de Autistas, tem a ONG falando sobre autismo, e aí a gente conectou com todas essas pessoas, né? A gente também tem algumas pessoas, tem a Antônia, por exemplo, uma pessoa que era da ONG falando sobre autismo, porque eu trocava muita ideia, ela é psicóloga, e começamos a trocar para ver o que a gente podia. Então a gente começou a apresentar vários projetos, né? Só que aí chegou um momento que a Assembleia praticamente virou a pauta do autismo, que era bom. Sim. Só que, porém, era tantos projetos, mas será que isso vai dar? Aí teve-se a ideia de criar o primeiro Código do Autismo do Brasil para uma Assembleia Legislativa, que trazia todas as leis juntas. E aí foi feito um grupo de estudos. E esse grupo de estudo foi com deputados, secretários, pessoas da área, membros importantes, e aí chegou-se ao Código do Autismo. Então, acho que é uma pauta muito legal, que ganhou notoriedade, e hoje a gente está respaldado. E quando a gente fala do autismo, a gente tem que falar, por exemplo, das famílias dos autistas, das mães do autista, que também acabam sofrendo, porque é uma dedicação, muitas vezes, exclusiva, né? Sim. De repente, conforme o grau, né? Se ele for no suporte 1, no suporte 2, no 3, por exemplo, o desgaste acaba tendo muito forte dessa família, enfim, e nem todos têm o entendimento, né? Então, você tem que estar preparando já a mãe, a família, para ver o que a gente pode ir vendo. Então, isso é uma questão ainda muito nova. Se a gente pegar no Brasil ainda, o autismo está engateando na forma ainda da gente poder atender, né, ele de uma forma, né? E a gente fala do autismo, fala o quê? Criança, jovem, mas a gente já tem um autista adulto, né? Então a gente já tem que pensar em centro-dias, por exemplo, para que esse autista possa ficar no centro-dia, porque ele vai completando a escolaridade ali, né, no seu avanço, e aí a gente muitas vezes termina a escola e não tem para onde esse autista ir. De repente ele pode entrar numa PAI que ele vai frequentar por mais tempo, mas se ele não tiver numa PAI, as escolas regulares, elas têm um limite, que chegam no terceirão e essa criança não tem, criança, jovem ou adulto não tem para onde ir. Então hoje uma pauta que entra, por exemplo, é a questão dos centro-dias, para que a gente possa deixar esse autista lá, né, com todos os cuidados, e a família possa buscar ele depois. Bem então são legal isso. vários pontos que a gente agora começa a trabalhar depois do código, para que a gente possa auxiliar também essa questão. E é só para quem vive isso, né, que tem essa visão ampla, porque às vezes uma família que não tem um filho atípico não pensa, e daí depois da escola? Exatamente, como que vai ser, né? Para onde que vai, para onde que meu filho vai, né, muitas nesse famílias, caso, né? famílias que eu digo mãe, né, na sua grande maioria, acabam ficando refém daquilo, porque ela não pode trabalhar. Isso já é o que acarreta, o que é o psicológico da mãe. Sim, sim. É uma N associações que vai acarretando. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ela vai ter uma liberdade para olhar para ela, para cuidar dela, enfim. Só né? que isso é algo ainda que está engateando. A gente precisa Mas já é uma luz no fundo do túnel, né? A gente precisa evoluir muito sobre isso. É uma pauta extremamente importante que tem que ganhar o foco, principalmente. Eu acho que é isso que nós devemos, os deputados deviam, né, deputados presidenciáveis, né, muitas vezes a gente fica numa pauta aqui, mas esquece de o que o brasileiro está precisando hoje. É isso, é a gente discutir a vida do paranaense. Tá doendo agora, né? É o que está doendo. O que incomoda hoje, né? Então isso é uma coisa que incomoda, por exemplo, ainda a gente não ter centros-dias e não se discutir ainda, né? Onde que a gente vai buscar o recurso, onde que a gente vai fazer, quem que vai estar à frente disso, são as prefeituras, é o Estado, enfim, tudo isso para que a gente possa avançar e também ter uma condição bacana. E Thiago, a gente vê que você é um deputado bem municipalista. Sim. Né? Você está bem atuante ali na região metropolitana de Curitiba, São José ali, né? O que é essencial dessa proximidade? O que você fala? Por que essa proximidade é tão essencial para tua proposta? Para mim saber o que realmente eu posso fazer e contribuir. Por exemplo, agora, quando a gente fala dessas questões, a ligação, eu falei Mandirituba, São José, tem mais uma importante que vai sair do papel agora, que é São José dos Pinhais e Tijucas do Sul. Hoje a ligação é pela 376. A Estrada Velha de Joinville, que é por onde tudo começou, por onde que tudo se passava no passado, né, a vinda Paraná-Santa Catarina era por essa estrada, que liga São José dos Pinhais, o Rio Juna, que é Tijucas, com Contena, que é São José dos Pinhais. Também vai ser pavimentado.
pavimentada. Então vai também dar todo um direcionamento. É fazer a ligação Tijucas do Sul, Mandirituba, pela estrada do Saltinho, que é uma estrada, por exemplo, que quase pouca gente conhece, que é cortada ali pelo Rio da Várzea, que é um rio que corta toda a nossa região, que faz uma ligação importante, por exemplo, chegando em Tijucas, você vira à esquerda, faz uma conexão com Agudos do Sul, para a direita você vai fazer uma conexão. Logo, logo nós vamos poder ligar a 376 com a 116 por Tijucas do Sul, Mandirituba. Então são pontos como esse que a gente tem que estar conectado, entendendo, mostrando para o governo do estado aonde estão as soluções, os destraves e a questão de mobilidade para a gente conhecer a região metropolitana como um todo. Porque a região metropolitana, uma cidade depende muito da outra. Nós falamos muito de São José dos Pinhais, porque é uma cidade maior, tem um porte, Sim. que ela precisa estar estruturada. Mas essas outras cidades, ela também depende muito. Se um município vai bem, o outro carrega o outro, que vai ajudando o outro e tudo mais. E além de tudo isso, tem um fator importante, que a região metropolitana é onde carrega a grande cinturão verde. Então, a parte da agricultura nossa é muito forte. Uhum. Então, a nossa agricultura, nosso produtor planta para a capital comer e para o restante do país também. Então, ele sustenta, por exemplo, o Ceasa. Né? Se a gente pegar nessa região aqui... Tijucas é a capital orgânica do Paraná. Do orgânico, né? você pegar Agudos, Mandirituba, Quitandinha, temos grandes produtores que fazem a diferença para nossa capital e põe muitas vezes lá, a pessoa tem seu alface, sua rúcula, tem tudo lá, mas não sabe o que foi plantado aqui na região metropolitana. Isso é verdade. Então tudo isso a gente tem que pensar. Então a gente falou da educação, falou da saúde, falou do planejamento, da mobilidade, mas a gente tem que dar toda essa condição também para chegar até o próprio alimento. Então você veja como uma coisa conecta na outra. Conecta na outra, é verdade. Então, se a gente não conhece num ponto, e se a gente ficar lá naquela discussão, lá, porque aqui que tá errado, aqui que tá certo, a gente esquece de trabalhar, a gente esquece de Isso quem é que vai receber lá na ponta a diferença. Então, eu prefiro muitas vezes, de vez ficar berrando, gritando na Assembleia, eu prefiro pegar e ir lá atender o vereador, a liderança, entender o que está acontecendo, para que de forma eu possa ajudar, para ver de que forma a gente vai fazer um projeto com as prefeituras, e aí bater no governo do estado, para que a gente possa chegar lá e ver qual que é a solução que a gente pode apresentar para aquela região, para o desenvolvimento como um todo. É verdade. Tiago, foi muito legal conversar com você. Infelizmente, a gente já tá se encaminhando pro fim. Tinha tanta coisa para falar que eu acho que você vai ter que voltar aqui Voltamos, sim, com certeza. em outro momento, porque você participou de vários projetos e São José é uma cidade tão importante aqui pra gente, né? Que é a nossa vizinha aqui, tão importante pra região, que realmente a gente tinha que ficar falando muito mais tempo aqui sobre São José. Mas se fosse para você deixar uma mensagem, qual mensagem você deixaria para os são joséenses? Ah, que legal. Bom, eu acho que o São Joséense, né, que ele olhe com carinho realmente, né, acho que as eleições estão chegando agora e é um momento de ver quem realmente está no dia a dia, quem conhece a cidade. Eu acho que tem que ter esse questionamento, né, eu acho que tem que ir lá na rede social. Eu sou uma pessoa que vou, respondo, tento colocar, vamos solucionar tudo? Não vai solucionar tudo, né, isso é muito importante, mas eu acho que a pessoa ela tem que ter mais essa cobrança política para ver quem realmente está no dia a dia, quem conhece, quem sabe o que faz e, de repente, quem tem esse planejamento para fazer uma cidade cada vez melhor. Perfeito, então. Maravilha. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, que Sinta-se em casa, as portas do GovCast vão estar sempre abertas para te receber, tá bom? E a gente deseja muito sucesso para você e continue fazendo esse trabalho brilhante que você vem fazendo. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Com certeza vamos marcar um próximo encontro. Maravilha. Certeza. Obrigada. E para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Fiquem ligados no próximo episódio. Tchau.